E, então, o Rodrigo Grota vai falar do Fantasmática, que é essa publicação lindinha aqui também. Obrigado, Juliana. Bom, primeiro, parabéns pelos livros de vocês, Pedro e Karine. Quero muito ler com carinho, assim, muito massa mesmo, como vocês escreveram, né? Obrigado pelo olhar, pelo convite também para lançar o Fantasmática em Curitiba. O livro foi lançado em julho do ano passado, em Londrina, cidade que eu vivo, né? Depois teve o lançamento em São Paulo, no Quinofórum. Recentemente teve em Marília, minha cidade natal. Eu sou conterrâneo do Dib Lutfi, né? E agora é o quarto lançamento do livro, então já está esgotando os exemplares, já está nos últimos aqui, né? Eu nunca estudei cinema formalmente assim na academia. Eu me graduei em jornalismo, mas desde os 15 anos eu queria fazer cinema. Eu comecei a gostar a partir do cineclube que eu frequentava em Marília. E daí eu comecei a tentar aprender a fazer filmes, vendo filmes, fazendo e lendo também livros, principalmente de cineastas que escreviam também, né? Eu não me considero um crítico de cinema, assim, nem um acadêmico também de cinema, mas sempre gostei muito desses textos de cineastas que escreviam também, né? Daí acho que um dos primeiros que eu encontrei foi do Truffaut, aquelas coletâneas de críticas que tinha em português, do Glauber, aquela revisão crítica do cinema brasileiro e tal. Depois encontrei do Sganzella, do Bressani, e de outros de fora também, aquele do Tarkovsky, que é, né, tipo como um livro especial. Então eu sempre achei legal esse olhar também de quem faz filmes tentando buscar uma reflexão sobre o seu ato criativo, assim. E daí, em 2016, eu estava meio que completando 20 anos de set, assim, que meu primeiro set foi com 16 anos, em 96 e tal. Então eu estava meio que fechando um ciclo, assim, fazendo uma autoanálise e tal. Eu estava mandando alguns projetos para editais também, que eram considerados editais para filmes mais alternativos, mas daí os roteiros vinham com análise da comissão de avaliação, sempre com parâmetros do cinema narrativo, assim. Eu estava propondo um cinema diferente do narrativo. E daí eu comecei a ficar tipo, com essa questão em mente, assim, né? Por que será que a gente tem 95% dos livros sobre como escrever roteiro, como fazer filmes, são voltados ao cinema mais narrativo, né? Que é uma certa forma também de ver o mundo também, né? De você tentar apresentar um conflito dramático, tudo baseado na teoria do conflito central, e depois você tem um desfecho para agradar o público e tal. Então eu comecei a pensar um pouco nisso. Em 2016, daí coincidiu também com a minha vontade de voltar para a academia. Eu tinha feito mestrado estudando as relações entre o cinema poético e a estética do Rimbaud, em 2007, 2008. E daí, em 2016, volto para a academia, proponho um projeto no curso de literatura na UEL, em Londrina. Eles aceitam essa ponte da literatura com o cinema. E daí eu comecei a estudar quais seriam as possíveis relações assim de potência entre o cinema e a literatura, sobretudo a poesia, no sentido de tentar ampliar as perspectivas da linguagem do cinema, né? E pensando também um pouco do cinema do século XXI. Daí, para fazer um pouco essa teoria, eu estava a fim de fazer um trabalho teórico mesmo, porque eu estava já fazendo filmes na prática e tal, e pensei assim, na academia seria legal fazer uma coisa diferente. E daí eu pensei em 4 filmes que eu tinha gostado muito do século XXI, assim, começando com Sarah Bent, do Bergman. Depois também teve O Adeus à Linguagem, do Godard, o Beduíno, do Bressani, e o Como Alguém Apaixonado, o Like Someone in Love, do Kiarostami. 4 filmes que me traziam elementos que eu queria investigar no texto, né? E o Sarah Bent foi o primeiro que me causou essa inquietação, porque eu lembro de uma entrevista que o Bergman comentava que ele tinha feito esse texto, mas podia ser um texto para o rádio, podia ser para a TV, podia ser uma peça de teatro, podia ser cinema. E daí eu comecei a ficar animado com essa ideia também de você poder ter um texto que necessariamente não é escrito nos moldes do roteiro tradicional, né? E também pode servir para outras linguagens, assim, né? E daí, em 2018, eu propus para o SESI, do Paraná, a criação de um núcleo de investigação de dramaturgia audiovisual, que é o Dramática, que promovia exercícios práticos. A gente tentava escrever textos originais que flutuavam entre essas linguagens, principalmente entre o teatro e o cinema, e tentei investigar um pouco de como seria essa constituição, né, desses textos assim que tinha uma estética um pouco fluida e tal, né? E daí, ao longo do doutorado, fui me alimentando também de outras ideias, e eu acho que o lado legal de você estar na academia também é que você vai ficando próximo de teorias, né, conceitos que você talvez não fosse ler assim por conta própria, tal, né, na sua casa, assim, quando você está longe da academia. Então, aprendi muito, principalmente da teoria crítica da literatura, fazendo doutorado, e fui tentando também tentar organizar minhas ideias sobre cinema, assim, porque eu sentia também que era interessante poder escrever, porque eu sempre achei o ato da escrita uma forma de você conseguir
ver, sei lá, um pouco de fora, assim, como que você está criando ali o seu processo criativo e tal. E eu sempre acho também que qualquer ato criativo tem um pouco de um senso crítico ali, né? Sei lá, um poeta, quando vai escrever um poema, sobretudo ele vai reler aquele poema, vai reescrever várias vezes, e ali também tem um gesto crítico. Então, não faço muito uma dissociação entre o gesto criativo e o gesto crítico. Então, achei que legal também escrever uma teoria que fosse também um pouco mais poética, assim, voltada para esse tipo de cinema. E daí fui escrevendo ao longo de 2, 3 anos. No começo, confesso que eu fiquei mais pensando nas ideias, assim, quando eu tinha que entregar todos os relatórios de doutorado lá, apresentar em congresso, não sei o quê. Daí, com deadline apertando da qualificação, que realmente eu me dediquei a escrever em 2019. Que não sei como acontece com vocês, mas eu consigo produzir só com o deadline também apertado ali, meio que. E daí rolou a qualificação, teve umas observações bem legais do pessoal que participou da banca, sobretudo do Luiz Carlos Oliveira Júnior, que é um crítico de cinema também amigo das antigas e tal. E daí finalizei no comecinho de 20, que foi a pandemia. Então o texto teve um apoio da CNPq, né, ao longo desses 4 anos de investigação. E eu defendi em abril de 20, e daí teve o lançamento em 22. O objetivo seria esse também, tentar mostrar que, por exemplo, há outras formas de você escrever um roteiro, não só baseadas na teoria do conflito central, ou teoria do personagem com um drama ali a ser detalhado, e depois ele tem que vencer esse conflito. Não sei, tentar fugir um pouco da narrativa aristotélica, tá, com unidade de tempo e espaço, e também um pouco do cinema clássico americano, né, que meio que impregnou nosso imaginário de uma forma que a gente quase chama de cinema só aquilo que é narrativo, assim. E daí comecei a pensar em umas teorias para fantasmática, daí para explicar porque chegou o nome fantasmática, né, o nome da teoria. Eu lembro de uns pré-socráticos que eu gostava muito de ler, até porque os textos eram curtinhos, assim, os fragmentos. O Heráclito falava muito do não ser, tal, que era mais importante que o ser. E comecei a pensar, então, basear minha teoria um pouco nessa estética do não ser, ou seja, tudo aquilo que o personagem pode ser, traz potência dentro de si mesmo, mas ainda não sabe, tal. E daí comecei a encontrar esses personagens um pouco nesses filmes que eu comentei com vocês, principalmente na personagem da Akiko, do filme do Kiarostami, que é uma prostituta no Japão, lidando com um cara mais velho e tal. Me lembrou também a personagem da Akiko no Crepúsculo em Tóquio, do Ozu. Daí fui fazendo a ponte com os filmes também que eu gostava, Paris, Texas e tal. Todos com personagens mais erráticas, assim, que você não consegue entender exatamente como é que ela se desenvolve. E daí fui criando um pouco essa forma de tentar ter como objetivo filmar aquilo que não é visível, né? Pensando que esse cinema que eu estava meio que defendendo seria um cinema que, quando vai filmar a realidade, filma sobre tudo aquilo que a gente pode imaginar sobre a realidade, não só sobre aquilo que a gente vê. Por isso que eu gostei também que a Karine falou da questão da potência da imaginação, né? Uma das frases que eu tentei inserir na tese também como síntese, assim, que só a imaginação é real. No sentido dela conseguir lidar com o tempo e espaço aqui físico, mas também com o tempo e espaço mítico, ou também que a gente não consegue ver com os olhos de forma objetiva, tal, mas consegue sentir ou intuir. E daí foi criando mais ou menos 4 pontos, assim, que são os capítulos da tese, né? Como filmar não visível, como trabalhar com não sonoro, como filmar sombras e espectros. E daí também, para amarrar um pouco essa teoria, eu tentei encontrar um termo que eu chamei de estética do desvio, que seria que o cinema poético vai ficando cada vez mais amplo, à medida também que ele vai desviando do objeto que ele quer se aproximar, né? E daí foi isso. Daí a escrita, assim, para mim, não sei como para vocês, para mim é sempre um sofrimento escrever, né? Porque é um exercício ali de disciplina, eu não sou muito disciplinado, tal, então é muito difícil, mas eu tive o prazer de contar com 2 parceiros na edição do livro. O Felipe Melhado fez a edição. Basicamente, ele meio que manteve o texto da tese do doutorado, assim, mas ele fez observações muito legais. Não é do cinema, também foi legal ver alguém que é da literatura também fazer alguns apontamentos, coisas que não estavam muito, talvez, assim, detalhadas e tal. E o design gráfico, como a Juliana comentou, é do Pablo Blanco, que é um cara que é um gênio, assim, das artes gráficas e tal. Eles têm lá um monte de impressora grande, gigante, fazem umas coisas manuais tal, lá em Londrina, do Grafatório. O Pablo fez a edição. E a nossa segunda parceria, eu já tinha lançado um livro em 2019, que era um livrinho de bolsa, assim, chamado Anotações para o Leste. Inclusive, lancei aqui em Curitiba, quando teve a exibição do Leste Oeste aqui no Cine Passeio. Que eram assim, uns mini-contos, uma forma de tentar se aproximar do filme, assim, de maneira também a não ser a escrita do roteiro, sabe, de forma objetiva. E daí é isso, assim, o livro está agora nesse percurso, né, tipo, turnê, assim. Acho que não vai ter mais lançamento, eu acho.
E estou me preparando para o próximo já, que eu quero lançar esse segundo semestre, chamado A Arte da Fuga, né? Mas depois eu conto mais detalhes. É isso. Obrigada, Rodrigo.